Começou o Roland Garros para João Fonseca, que enfrenta o sérvio Luka Pavlovic. Sérvio não, francês. Francês, na verdade é sérvio, mas joga pela França. Luka Pavlovic é a estreia do brasileiro em Roland Garros. Há quanto tempo a gente estava esperando esse jogo do João, que não chegava nunca, mas agora chegou. E eu tenho certeza que você não conhece muito sobre esse francês, mas a gente, aqui do canal No Auge das Quadras, destrinchou o sérvio, o francês sérvio / sérvio, tudo que ele fez na carreira, conquistas, forma de jogar, é aquele vídeo completo, pré-jogo completo. Eu até coloquei direto o saidinho aí pedindo a sua inscrição no canal, porque o vídeo de hoje deu trabalho para fazer, pra gente conhecer um pouco desse cara que é bem desconhecido, mas tem seus méritos de estar na chave principal de Roland Garros, jogando em casa. Então vamos lá direto para a tela do meu computador, pra gente falar sobre esse grande confronto que acontece no domingo por volta de meio-dia. Deixa o seu like, deixa o seu hype, ajuda esse canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos lá. João Fonseca, número 30 do mundo, contra Luka Pavlovic, número 240 do mundo. Amanhã, domingo, por volta de meio-dia, horário de Brasília, e eu estou vestido a caráter para esse grande evento. Coloquei meu terno aqui. Se isso aqui não pede o seu like, eu não sei mais o que fazer para pedir o seu like. A gente colocou aí 80% de vitória pro João. Demos aquela respeitada, né? Porque o João não vem na melhor das suas fases. São 13 derrotas seguidas do João. O sérvio passou pelo quali. O francês, eu vou falar francês porque sérvio dá azar, né? Depois do Medjedovic. O francês passou pelo quali e merece o respeito. Mas se eu pudesse falar bem baixinho, eu acho que é uns 90%. Bem baixinho, pra não causar polêmica. Quem que é esse sérvio? Eu tô com sérvio na cabeça. Quem que é esse francês aí, o Pavlovic? Falando em Vich, se o João chegar na terceira rodada, ele pega Djokovic, que seria um duelo fantástico. O francês tem 26 anos de idade, 1,96 m de altura e não tem títulos ATP. Eu tava olhando aqui a carreira desse francês, o cara também não tem títulos Challenger. Ele tem somente 6 títulos ITF. Olha só, não tem nem títulos Challenger. Ele tem 3 finais Challenger. Perdeu as 3. Inclusive, uma delas ele perdeu para o Felipe Meligeni Alves, por duplo 6-3. A primeira final Challenger que ele fez foi em 2024, em setembro de 24. Ele perdeu para outro francês, para o Valentin Royer, 6-4, 6-0. Tomou um pneu na final. Aí em 25 ele pega o Meligeni, perde por duplo 6-3. E ainda em 25 ele enfrenta o Maestrelli da Itália e perde por 7-6, 6-4. Então não é aquele cara que dá muito medo, né, cá entre nós, mas tem um estilo de jogo bem agressivo e depende muito do seu saque, né? É um cara muito alto, depende muito do seu saque, costuma ser muito agressivo nos seus jogos, mas ele tem uma diferença. E normalmente quando o cara é muito sacador, ele joga melhor em quadras rápidas. Não é o caso do francês, ele é melhor no saibro. Inclusive todas as finais da carreira dele no tênis foram no saibro. Então é um pouco até controverso, né? Um pouco conflitante, digamos assim, né? Um cara que saca muito, mas que vai melhor no saibro, mas ele saca muito, mas ele é um tenista agressivo de base, né? Não é um grande defensor, é um cara que vai procurar ali ganhar os pontos rapidamente, mas tem sim as suas qualidades no saibro, o francês Luka Pavlovic, que tem como pontos fortes agressividade, primeiro saque poderosíssimo. Inclusive esse primeiro saque dele, ele gera, eu tava vendo os números dele, ele gera uma média de 9 a 10 aces por jogo. Ele faz bastante ace. Esse francês, ele costuma aí ganhar cerca de 75, 76% dos pontos no primeiro saque. Então ele é um cara realmente que depende muito do saque. Quando tá sacando muito bem, é muito difícil de ser quebrado. E aí um outro ponto positivo para esse duelo, ele é um cara que, como eu disse, joga bem no saibro, se sente bem confortável no saibro. Pontos negativos, ele não é um bom devolvedor, então seus games de retorno costumam ser bem ruins. Tem um segundo saque que foge muito, é muito diferente aí do primeiro saque, então o segundo saque dele é mais vulnerável, e praticamente não tem experiência nível ATP. Vocês vão ver o próximo slide aí e vão tomar um susto. Por quê? Nas últimas 52 semanas ele tem 25 vitórias e 25 derrotas. Só que ele só tem somente 6 jogos contra top 100. E nenhum desses jogos contra top 50. Então ele é um cara que assim, tem praticamente zero experiência a nível ATP. É realmente assustador. Eu tava até olhando aqui o
O 2026 dele, ele tem 11 vitórias, com as vitórias no quali, né, ele ganhou 3 no quali, acaba que ele tem 14 vitórias e 11 derrotas, né, porque ele ganhou esses 3 jogos. Mas os adversários que ele ganhou no quali, eu vou até depois pegar certinho os jogos, o Pavlovich, ele deu um pouco de sorte aí, eu diria, né, porque normalmente um quali de Grand Slam, a gente teve aí recentemente aí os brasileiros, praticamente não, acho que os 4 brasileiros foram eliminados na segunda rodada do quali, né, e pegando adversários difíceis nessa segunda rodada, né, a gente tava bem esperançoso aí de ter mais brasileiro na chave principal, infelizmente não conseguimos. E o Pavlovich, ele deu sorte aí no quali, porque ele pegou adversários bem acessíveis. Veja só, na primeira rodada do quali, ele pega um britânico chamado Wendelken. Quem? Wendelken. 2-1, ele ganhou do britânico, né, perde o primeiro set e depois vira o jogo, vencendo um tie-break no segundo set. Aí na segunda rodada ele pega o Barrios Vera, que é um tenista saibreiro, chileno, mas também praticamente zero experiência a nível ATP, é um jogador de challenge. Ele ganha também de 2-1, perdeu um tie-break nesse jogo. E aí na última rodada ele pega o Blanch, Darwin Blanch, dos Estados Unidos, somente 18 anos, tenista aí 200 e tanto do mundo. Então assim, ele pegou 3 adversários bem acessíveis, né? E antes dessa boa campanha que ele está fazendo aí em Roland Garros, ele vinha de 4 derrotas seguidas. 4 derrotas seguidas. Então são 11 vitórias, 14 vitórias, 11 derrotas em 2026. Só jogou Challenger. Ele joga Rotterdam, né? Foi um torneio ATP que ele jogou essa temporada. Veja só, na Australian Open, ele perde na primeira rodada do quali. Aí, em Rotterdam, ele ganha o quali, ele passa pelo quali e perde logo na primeira rodada pro Van de Zandschulp, o holandês. E só. São os únicos torneios nível ATP que ele joga. Então, é um cara, assim, com pouquíssima experiência. Então, assim, é óbvio, né? A gente tem que respeitar, porque o cara passou pelo quali, tá na primeira rodada de Roland Garros, e isso exige sim respeito, mas é um cara assim, que eu vou te dizer, se a gente pudesse escolher um adversário, seria um dos escolhidos. Um cara baixo no ranking, o melhor ranking dele na carreira foi 184, então nem chegou nem perto de ser top 100, tá no ranking 240, e é um cara que não tem experiência alguma em torneios nível ATP, então assim, é um jogo muito bom pro João, é um matchup bom também, porque falando do jogo em si, é um tenista sacador, o João tem jogado bem contra tenistas sacadores, né? No início da carreira do João ele tinha dificuldade nesse tipo de jogo, hoje não mais, ele é um cara que já tá devolvendo bem, melhor saque desses servers bot, né, que a gente fala, não é o caso do Pavlovich, apesar de ser um grande sacador, ele também tem troca de bola, mas é um jogo que o João vai ter que devolver saque bem, e variar o jogo, e balançar o cara de um lado para o outro e tudo mais, e é um feijãozinho com arroz bem feito, né? Um jogo de melhor de 5 sets, tem essa questão, o tenista está jogando em casa, é um tenista ali que o João não conhece, então tem essa questão, o cara vai entrar como franco atirador, o cara entra com a confiança lá no alto, o João tá sem ritmo de jogo, tá com a confiança baixa pelas últimas derrotas, então tem essas questões também, por isso que a gente colocou ali 80%, mas eu acredito que o João passe com tranquilidade. A gente até colocou a nota final aí do Pavlovich, 58. Técnica 6, matchup 4, matchup não é bom pro francês, é um bom matchup pro João. Matchup é um encontro de estilos, né? Como que o jogo se encaixa ali. Momento 6, experiência 6. Então, é aquele joguinho bom pra estreia, eu diria. Mas, né? Temos que respeitar, como eu sempre falo. É importante a gente ter respeito pelos adversários aí. Mas acredito que o João conquiste essa vitória. Eu quero a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você acha que o João vence. E a segunda rodada também é acessível. Também é acessível caso o João conquiste essa primeira vitória, certo? Pós-jogo aqui no canal, se Deus quiser, com luzinha verde. Então, acabando o jogo no domingo, você já corre pro YouTube. Aliás, já deixa a notificação ativada que a gente sobe o vídeo pós-jogo com a análise dessa estreia do João em Roland Garros e que ele faça um grande Roland Garros. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.